Salmo 139. É um salmo de Davi. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. E se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes os meus rins, tecestes-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de modo tão terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e tecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, grandes são a soma deles. Amém? Senhor, tu me sondastes. O Senhor nos sonda continuamente. Quando fomos fazer essa segunda etapa do templo, esse templo ele tem algumas etapas. Ali embaixo nós tínhamos um pré-moldado, depois foi feita uma obra aqui embaixo, depois foi feita essa parte aqui, aí foi até ali nesse primeiro ventilador, até nessa divisa que a gente vê na coluna. Dali para lá, nós já estávamos com um pouquinho mais de condições financeiras e nós, então, a igreja contratou um engenheiro que bondosamente fez o trabalho gratuito. Nós fomos lá fazer um pedido a ele e tal, até no sentido dele fazer alguma coisa mais barato, e ele fez gratuito para nós, mas nós tivemos que contratar uma empresa de sondagem. E o que é isso? Essa empresa, em vários pontos desse terreno, ela colocou uma sonda, e ela então perfurava o terreno para poder ir percebendo a cada metro o tipo de solo, o tipo de material que compunha esse solo. Então aí foi achado barro, aí foi achado areia, aí foi achado tufa, foi achado resto de decomposição de material, foi achado de tudo nesse negócio. E por que foi necessário fazer isso? Porque era uma obra pesada. E então, para saber o que tinha embaixo, só uma empresa de sondagem. Deus nos sonda. Não precisa de equipamento. Ele nos conhece, passado, presente e futuro. Deus nos conhece no todo. O Senhor nos sonda. A gente tem visto algumas obras caírem por aí afora, e um dos grandes problemas está na falta de sondagem. Às vezes não querem gastar uma quantidade financeira da obra pela sondagem, acreditam no terreno, olham para ele assim,
E falam, não, aqui está bom para construir, e constroem. E aí costuma dar muito problema, e a gente tem visto isso nos jornais. O nosso terreno aqui é bastante ruim. Ele não é um terreno bom para construção. Essa baixada aqui não é muito boa para construção. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos no centro aqui, nós temos ali embaixo uma sapata que ela tem 3,20 metros por 3,20 metros de largura. Isso é o tamanho do quarto da Alice lá em casa. E ela tem, aí brota ali uma ferragem, parece-me que de 0,5 polegada, e depois vai aumentando e tal. É feito toda uma engenharia naquilo. Mas como se chegou a essa conclusão? Por causa da sondagem. No caso do terreno, nós precisamos saber de como é o terreno. O Senhor conhece esse terreno. Esse terreno o Senhor conhece. Mas uma coisa que às vezes nos falta é compreender que o Senhor conhece esse terreno. E às vezes a gente fica querendo criar atalhos, como se a gente pudesse esconder de Deus algumas coisas. O Senhor conhece esse terreno. Não adianta tentar enrolar, porque a gente vai se enrolar. E um dos grandes problemas hoje está nas pessoas se darem por satisfeitas por fazer parte de uma instituição religiosa. Essa é uma coisa que nós temos falado bastante lá na sala de escola bíblica, e porque é uma coisa que a gente tem percebido e que eu acho que é muito prejudicial para a pessoa. Deus é Deus. Independente do que nós façamos ou pensamos, Deus é Deus. Independente de que vamos ser salvos ou perdidos, Deus é Deus. Independente de qualquer coisa, Deus é Deus. Mas nós, se não tivermos uma noção bem certa disso, nós poderemos às vezes estar nos perdendo por tentar enrolar e estar sendo enrolados. É muito bom fazer parte de uma instituição religiosa. É necessário fazer parte de uma instituição religiosa. Essa congregação, isso faz parte, o ser humano necessita disso. Necessita de congregar, necessita de ter alguém para conversar, necessita de aprender, necessita de ensinar, necessita dessas coisas. Nós somos seres sociais. Precisamos disso em todos os aspectos da nossa vida e inclusive no aspecto espiritual. Mas a adoração ao Senhor não é grupo, a adoração é pessoal, é individual. O Senhor sonda a mim. Não é a Igreja Batista em Guaranhuns. O Senhor sonda a você. Não é a instituição que você pertence. Sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces. Não tem aquele pensamentozinho que eu tenho e que você tem também? E que a gente não deveria ter? O Senhor conhece. Não tem aquela atitude que eu tomo e que você também toma, mas que nós não deveríamos tomar? O Senhor conhece. Tudo o Senhor conhece. Agora, isso não é para causar medo em ninguém. Isso não é para causar espanto em ninguém. Pelo contrário, isso é para causar liberdade. Porque eu posso chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu sei que o Senhor sabe que eu pensei aquilo que não deveria, eu sei que o Senhor sabe que eu não deveria ter feito aquilo que eu fiz, mas Senhor, pela sua misericórdia, eu peço perdão, me ajuda a me arrepender, me ajuda a não fazer mais aquilo, me ajuda a estar mais próximo do centro da sua vontade. Porque às vezes o filho não pensa que o pai,
Às vezes fala, não, meu pai, eu consigo enrolar ele aqui, lá e tal. Então ele vai ludibriando, não fala a verdade para o pai. Às vezes fala com um colega da escola, mas não fala com o pai. Quando a família vai perceber, o caldo já entornou, a coisa já atrapalhou toda. Bom seria chegar para os pais e contar a sua história, porque seus pais não sabem se vocês não falarem. Mas Deus tudo sabe. E isso não é para nos deixar constrangidos, pelo contrário, isso é para nos dar liberdade. Isso é para a gente, bom, como o Senhor já sabe mesmo, então Senhor, olha, eu chutei o pau da barraca, eu pisei na melancia, eu não deveria ter feito, mas eu fiz. E agora eu estou aqui. E contar toda a história. Uma das coisas mais libertadoras que tem é falar dos entraves que só a gente sabe que tem. E a única pessoa que com certeza você pode falar é Deus. Você pode falar sempre com seus pais, você deve falar com, né? Às vezes, se for coisa da escola, você pode falar com os professores, mas Deus, Ele sabe da nossa situação, porque o filho dele veio aqui e foi ser humano também. E o filho dele também foi tentado e passou por muitas situações de dificuldade. Sabemos que ele não pecou, mas ele passou por tantas dificuldades. Versículo 6, tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Sim. Como que eu vou entender a onisciência de Deus? Como que eu vou entender a onipresença de Deus? Como que eu vou entender a onipotência de Deus? É impossível. Isso é grande demais para a gente. Sabe, às vezes eu fico vendo pessoas, instituições religiosas, que querem explicar Deus, que querem dizer que Deus tem esse caráter, que Ele faz dessa forma, que Ele é desse jeito, que só falta pintar. Aliás, eu acho que até na internet tem pintura dele, né? Olho verde, cabelo grande, é uma confusão que as pessoas fazem. Queridos, o nome que você chama Deus, por isso que a gente usa a expressão Deus, que é o Supremo. O nome que nós damos a Ele é o nome que nós damos a Ele, porque Ele está muito além do nome que você dá para Ele. Muito além dos nomes que as religiões dão para Ele. Deus é o Criador e sustentador do universo. Está muito além das nossas pregações, está muito além das nossas liturgias, das nossas teologias, das nossas filosofias. Deus está muito além de tudo que o ser humano possa imaginar que Deus seja. Mas mesmo assim, Ele olha para a pessoa individual, Ele quer salvar um por um. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Esse é o nosso Deus, aquele que sonda os corações, que sabe das nossas dificuldades, aquele que quer e está com as suas mãos estendidas, e ainda mais assim, vinde a mim. E Ele não diz, vinde a mim, você que tem dinheiro, você que é pobre, você que é bonito, você que é tido não dentro dos padrões de beleza, você... Não, Ele não tá, Ele diz assim, vinde a mim, todos são convidados. Não importa a raça, não importa a cor, não importa a condição social e nem mesmo espiritual. Porque às vezes a gente confunde condição espiritual com aquilo que as pessoas fazem à nossa vista. Mas Deus sonda corações. Está além do meu levantar mão, está além daquilo que eu falo, está além dos saltos que dou, está além do estar de joelhos. Deus está muito além de tudo isso. Ele sonda corações. Talvez esse versículo 6 seja uma das dificuldades. Tal ciência para mim, maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu Espírito?
Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à minha roda, nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes os meus rins, teceste-me no ventre da minha mãe. Os rins, durante muito tempo, foi tido como a sede dos sentimentos. Por muito tempo se achava que a sede dos sentimentos estava nos rins. Depois, muitos pensaram que a sede dos sentimentos estava nas vísceras. E não tem ainda aquela expressão que quando o indivíduo está para fazer alguma coisa, diz assim, dá aquele friozinho na barriga, não tem? Ainda existe um resquício disso. Porque, na verdade, o corpo é um todo. Mas a gente sabe que a mente é onde está a sede de todo o nosso ser. Mas eu acho interessante que naquela época ele tinha essa visão, e ele diz assim, pois possuístes os meus rins. Hoje poderemos dizer assim, possuis a nossa mente, a nossa razão, a nossa vontade, o nosso sentimento. Teceste-me no ventre de minha mãe. Eu sou fascinado. Eu sou fascinado com Deus. Há pouco tempo eu abri um caroço de feijão. E dentro de um caroço de feijão, não sei, quantos já abriram um caroço de feijão? Pegou ele assim e abriu para ver o que tem dentro. Quantos já fizeram isso? Temos um grupo aqui que já fez. Dentro do caroço de feijão você tem um caule e duas folhinhas. Né? Às vezes uma folhinha. O pé de feijão é aquilo ali, aquele caulezinho com aquelas folhinhas. Aquela massa branca ali é o alimento do feijão. Até que ele possa entrar na terra e começar a ter os nutrientes do terreno, ele vai pegando daquilo ali. Eu acho isso fantástico. Porque isso não pode ser obra do acaso. Não há possibilidade disso ser obra do acaso. Mas eu também já olhei um ovo. Já observaram como é que um ovo é? Aí tem a gema, tem a clara, e lá no cantinho da gema você vê lá uma coisinha pequenininha, uma sementezinha. Aquilo ali é o pintinho. Né? Aquele bichinho ali, ele depende daquele alimento que está dentro ali do ovo, porque não entra nada ali até ele nascer. Qualquer furo que você fizer ali contamina, não pode. Então, ele fica ali. Aí quando começa a chocar, ele vai desenvolvendo e alimentando aquilo ali. Vai alimentando da gema, vai alimentando daquela clara, vai indo e tal. E é claro que existem estágios para ele se alimentar daquilo. Aí vai indo. Quando o alimento acaba, o que ele faz? Ele bica, né, a casca de dentro para fora e sai. E aí ele fica cambaleando para lá e para cá. E daqui a algumas horas, ele já está andando firme. E daí mais umas horas ele já está correndo. Isso não pode ser obra do acaso. Não é possível. Eu hoje vinha de casa para o culto na parte da manhã e estava vendo um terreno que tem ali do lado. E tem um pé de manga, que está tão bonito, mas tão bonito, que há muito tempo não vi um pé de manga tão carregado com mangas tão bonitas. E eu fiquei olhando aquilo ali e vendo a mão de Deus atuando, preparando alimento para mim e para você. Queridos, há gente passando fome no mundo, mas não é por falta de alimento, é por má distribuição, por má gestão humana. Mas Deus tem suprido todos aqueles que Ele permite nascer. Deus tem providenciado o alimento. Deu uma seca ali, não tem problema, vem alimento de outro canto. É uma questão de gestão, é uma questão de logística, é uma questão de humanidade.
a distribuição de alimento para quem tem fome, porque Deus providenciou o alimento para todos aqueles que nasceram e que ainda vão nascer. Ele com certeza vai preparar. Depois de falar da manga, do ovo, e depois de falar aí, né, do feijão, eu fico pensando na gente. Eu farei 60 anos em dezembro, mês que vem. Oh, que benção, né? Um cara com cara de garoto fazendo 60 anos. É claro, eu tenho que exaltar, né? Senão, como é que fica, né? E eu fico imaginando que um dia meu pai e minha mãe, lá num momentozinho íntimo deles, duas sementes se encontraram. Minúsculas sementes se encontraram. E começaram a se multiplicar, 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 multiplicar. E dar forma, braços, boca, cabeça, pés, e deu forma a essa belezura que aqui está. E eu nasci 9 meses depois. Gente, que coisa fabulosa que Deus fez. Olha, eu sou admirado com isso. Sou. Eu olho no espelho e falo, mas Deus é bom mesmo, né? Ele é grandioso. E aí eu fico pensando que isso não tem como ser obra do acaso. Não tem como. Não tem como esse coração estar aqui, tum, 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 tum. 60 anos vai fazer. Se não for a mão de Deus, tem como. Não tem como. Eu respiro, eu não sei quantas vezes, eu vou até fazer uma contagem qualquer dia desse. Eu vou ficar sentadinho e vou contar quantas vezes eu respiro em 10 minutos. Ou talvez menos, né? Para ter uma ideia. Você já imaginou quantas vezes eu já respirei nessa vida? Que coisa. Aqui dentro tem 2 pulmões que ficam. Ele enche, esvazia. Enche, esvazia. Gente, é muito tempo. Você imagina um carro com 60 anos. Você compra um carro com 60 anos? Mas aquela sujeita ali, casou comigo e casaria de novo, tenho certeza. Queridos, é Deus. É Deus. Como não adorar esse Deus? Como? Não confunda fazer parte de uma religião com adorar a Deus, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Adorar a Deus está muito além disso aí. Mas enquanto as pessoas pensarem que isso tem a ver uma coisa com a outra, vai ficar sendo religioso, maltratando outro religioso, dizendo que o outro religioso não tem nada de Deus, que o outro religioso vai para não sei aonde, mas que ele vai para o céu. Eu fico pensando se isso tem alguma coisa a ver com Deus num troço desse. Isso é uma mentalidade doida, uma mentalidade doente. Mas isso foi passando de geração em geração. Deus, 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 Deus. É Yahvé, é Elohim, é El Shaddai. Deus. Esse Deus é que me sustenta, é que te sustenta. De forma tão maravilhosa fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. É por isso que eu disse que quando eu olho no espelho, eu fico dizendo assim, que nossa, que obra bonita que Deus fez, porque está escrito aqui, ó. Eu vou ler o versículo de novo para vocês, o versículo 14. Olha que coisa grandiosa. Se ele não está falando de mim, claro. Eu estou falando de mim, você fala de você, né? Eu te louvarei, porque de modo tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Ou você não sabe muito bem da obra que você está vendo no espelho? Claro que você sabe. Aí quando você olha aquela obra lá no espelho, você tem que fazer o quê? Só resta uma coisa: adorar a Deus. Adorar a Deus. Adorar a Deus. É o cântico. Adorar a Deus. É o que nos resta. É o que nos cabe. E não há outra coisa para ser feita.
além disso aí, adorar a Deus. Os teus olhos, versículo 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no ventre, e no livro das... Todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles, se as contasse seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Eu não sei se vocês, como é que vocês levantam de manhã, mas uma das coisas que eu tenho o prazer de fazer é acordar de manhã, aí abrir os olhos assim, opa, estou na área, estou aqui. Tem um dito que diz assim: se eu acordar amanhã, Deus estará comigo. Se eu não acordar amanhã, eu estarei com Ele. Pronto, está tudo resolvido, não tem problema. Se eu acordar e estiver lá no meu quarto e olhar do lado, ver a penha, beleza, estou aqui, né? Continuo na área. Mas se eu não acordar amanhã, né? Se não acordar e ao olhar do lado não ver penha, com certeza eu estarei vendo os anjos do Senhor, pela misericórdia dele. Não é por nada que eu possa fazer, além da misericórdia dele em ter dado Jesus Cristo, para entregar a vida dele no meu lugar, e eu aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Não há nada que eu possa fazer além disso. Aí o salmista vem discorrendo, vem falando de tudo isso, e chega aqui no versículo 23, eu entendo isso aqui como uma oração, e eu acho que nós precisamos estar também fazendo essa oração todo dia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, o Senhor que me sonda constantemente, e eu fico imaginando assim, que Deus todo dia está consertando coisas no caminho da gente, né? O Senhor que sonda meu coração, e que vê aquelas coisas ali que não são legais, que poderão estar me levando para um caminho tortuoso, me levando para a direção errada. Senhor, me ajuda e guia-me por caminhos eternos. Qual é o caminho eterno que nós temos? Jesus Cristo. Disse ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Guia-me, ó Deus, por caminhos eternos. Ajuda-me a andar nas pisadas de Cristo. Porque uma coisa é o cristianismo, a outra coisa é ser cristão. Cristianismo é um sistema. Ser cristão é andar nas pisadas de Cristo. É fazer o que Cristo fez. Ele disse assim: eu fiz muitas coisas, mas vocês farão coisas o quê? Maiores do que a que eu fiz. Por quê? Porque eu vou para o meu Pai e vocês permanecerão aqui. Como é que Cristo andou? Veja as coisas que Cristo fez. Será que as coisas que Cristo fez é o que nós fazemos? Será que a forma que ele andou é a forma que a gente anda? Será que as atitudes que ele tomou são as atitudes que a gente toma? Ser cristão está para além da religião. Ser cristão é seguir o modelo de Cristo, é seguir as pisadas de Cristo, é ter Cristo como Senhor da vida, porque Cristo é a cabeça da igreja.
E a igreja de Cristo não é uma denominação que tem uma bandeira na parede. A igreja de Cristo está espalhada por aí. E o dia que ele vier buscar, ele vai levar independente da religião, independente da denominação. Porque ele vai buscar o quê? A igreja dele. E quem é a igreja dele? A oração aqui do salmista de novo. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que essa oração do salmista seja a minha oração, seja a sua, seja a nossa oração, seja a nossa maneira de andar diante de Deus. Amém? Glória a Deus.